estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Boa Nova. Esse livro é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é o espírito Humberto de Campos. Muito bem, deixamos uma pergunta então no bloco anterior, em que Simão pergunta a Jesus: Mestre, nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos então utilizar as palavras enérgicas e justas? Nós não devemos então falar assim com intensidade, como que nós devemos agir? E vamos acompanhar no texto então o que Jesus responde para Pedro. Jesus então diz a ele: em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário. Porém, é também imprescindível que não se perca tempo. E deixando então transparecer que essas elucidações não lhe satisfaziam plenamente, Filipe, que estava ali ouvindo, perguntou a Jesus: Senhor, os seus esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão, de desordeiro, outros de mal entendedor dos teus ensinos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? Perguntou Filipe. E o mestre refletiu um momento e respondeu: Estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Mas, com respeito à comunidade, Felipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me lhe perguntar se você já edificou o reino de Deus no íntimo do seu espírito. Jesus então devolve a pergunta. Você, Filipe, que está achando ruim com seus amigos, já tem o reino de Deus construído dentro de você? E Filipe, hesitante, certamente disse: Senhor, é verdade que eu ainda não tenho. Eu ainda não construí o reino de Deus dentro de mim. E então, Jesus continua, acompanhe no texto. De dentro dessa realidade, você pode observar que, se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. Se todos estivessem perfeitos, não é? Se alguém como ele chega e entra neste grupo, esse grupo já não é mais perfeito. E ele próprio reconhece que ele ainda não tinha edificado o reino de Deus. Portanto, se ele também faz parte dos problemas do grupo, ele precisa lembrar que os outros são como ele, que também precisam ser compreendidos, que cada um tem a sua dificuldade. E é esta também a tarefa de Jesus, que é melhorar aqueles que estão perto, falando sobre o mesmo evangelho. Ter que falar do evangelho sem ser evangelizado plenamente. Aí, diz o texto: ambos os discípulos compreenderam e se puseram a meditar, enquanto o Cristo continuava. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos trabalhos da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também, algumas vezes, nós sejamos considerados assim. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem de nossos inimigos, auxiliar aqueles que zombam da nossa fé. Mas, nesse ponto das afirmativas, Pedro interrompeu Jesus, dizendo: Entretanto, para perdoar, não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele da ovelha? Se são fingidos, se são astutos, se são aqueles que de verdade nos querem mal apesar de sorrirem para nós. Então Jesus respondeu a Pedro:
Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, vamos ampará-lo com as energias que possamos gastar-lhe, oferecer-lhe. Mas em nenhuma circunstância pense você de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal, Simão, e trabalhe pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve se conciliar depressa com o seu adversário, procurei realçar que ninguém pode ir a Deus com o sentimento de odiosidade no coração. Não podemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo. E a todo momento, precisamos e devemos esquecer o mal. Foi quando, então, fez Simão Pedro a sua célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu calmamente: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Daí por diante, o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens na obra sublime da redenção. Acusado de feiticeiro, de servo de Satanás, de conspirador, Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros de seu tempo, sem desprezar a boa palavra. No instante oportuno, trabalhou a todas as horas pela vitória do amor com o mais alto idealismo construtivo. E no dia inesquecível do Calvário, em frente dos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram estas as suas últimas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O perdão representa o núcleo destes lindos ensinamentos que o Senhor deixa, tanto quando fala com Simão, como quando ensina a oração dominical, o Pai Nosso, como quando se despede praticamente da vida, dando a todos o beneplácito da sua palavra generosa, da sua conduta desprendida, do seu reconhecimento de que aqueles que o feriam não sabiam o que estavam fazendo. Eram desculpáveis, segundo a sua noção de responsabilidade, a noção de Jesus, eram desculpáveis por serem tão ignorantes a ponto de não terem ideia de qual era a conduta que estavam adotando. Então observamos que ainda nos tempos atuais nós padecemos de muitas dessas dificuldades, não é mesmo, Solange? Isso, aqui tem uma outra colocação que eu acho interessante. Estou procurando aqui. Quando Simão fala, para perdoar nós não devemos então aguardar que o inimigo se arrependa. Muitos de nós pensam isso, para que a gente perdoe ele tem que se arrepender, ele que agiu errado. Eu só volto a falar com ele se ele vier aqui de pé junto e pedir desculpa. Não é? Em família a gente vê tantos problemas nesta esfera, tanta maneira de ter o orgulho
exigindo a humildade do outro. Imagina, o outro que errou, e para descobrir quem errou, é uma das coisas mais difíceis. Você já notou que dois orgulhosos nunca vão achar que estão errados? Vão sempre ter uma justificativa do porquê eles agiram deste jeito? Não, eu fiz assim porque o outro falou, porque alguém me provocou. Eu fiz assim não porque eu sou um mal, mas porque eu não sabia, fui induzido a erro. Então tem sempre uma desculpa para serem mesquinhos, invejosos, violentos, agressivos. Os orgulhosos têm muita dificuldade de entender o perdão. E é importante que a gente se recorde de que existe uma forma muito clara de medir em nós se somos orgulhosos ou não. É muito fácil isto. Se para medir a temperatura nós temos o termômetro, se para medirmos a pressão atmosférica nós temos o barômetro, para medir o tamanho do orgulho, nós temos uma coisa que se chama melindrômetro. Melindrômetro. Você não é orgulhoso? Você ficou melindrado quando alguém não falou o seu nome? Você ficou melindrado quando alguém não deixou uma cadeira para você? Você ficou melindrado quando você fez um prato muito gostoso no meio de todos e ninguém te elogiou? Falaram bem da maionese da cunhada, falaram bem do estrogonofe da sogra, mas ninguém falou nada daquilo que você fez, do seu bolo. Ninguém disse que estava gostoso. Você achou ruim? Então, essa é a medida do seu orgulho. E quando você tem orgulho, quando você tem esse melindre, você tem dificuldade de perdoar. Porque o orgulho é justamente aquele que se encrua, que se fecha, que acha que tem razão e que obviamente não quer mais ver aquelas pessoas que são incômodo, que não te reconhecem, que não te ajudaram, que não aplaudiram o que você fez. Portanto, é a pequenez do indivíduo orgulhoso que impede que ele tenha uma atitude de grandeza para perdoar. Quanto mais nós tivermos o melindre como um atestado do nosso orgulho, mais doerá em nós pedir desculpa. E este é um outro exercício. Quanto tempo faz que nós, como pessoas, não pedimos desculpa? Aquela desculpa verdadeira, aquela conduta que reconhece o erro. Porque pedir desculpa enseja muitas coisas. A primeira delas é reconhecer que foi você que fez. Se você não fez, não tem por que você pedir desculpa. Mas se foi você que fez, você tem que reconhecer isso. A segunda é que aquilo que você fez não foi bom. Então a segunda questão é analisar aquilo que você fez. Foi você e o que você fez feriu alguém. Não, eu tinha intenção, mas a sua intenção pode ter sido mal conduzida. É verdade, você pode ter tido a intenção de fazer uma coisa e acabou fazendo uma coisa que chegasse ao sofrimento dos outros. Então, você fez e você não fez pelo modo correto, não fez pela forma adequada ou não se preocupou com isso, somente quis botar os bofes para fora. E depois que você fez este reconhecimento, aí você assume a coragem que teve quando fez de ir até o local, a pessoa que você feriu e desculpar-se com ela, retratando-se. Essa atitude é a que dói. Algumas pessoas chegam até ao ponto de dizer, não, eu sei que eu fiz, que eu pisei na bola. Mas não tem a coragem de ir até a pessoa ferida, a pessoa prejudicada e pedir desculpa ou reparar o mal. Vai dizer assim, não, esquece isso, o tempo apaga. O tempo apaga. Essa é uma expressão interessante que muitas pessoas utilizam para se desculpar em não ter que tomar a iniciativa, em não ter que ir até aquele outro que foi ferido para dizer, olha, eu fui responsável, eu quero me desculpar com você. Mas e se ele não aceitar? E então, Solange, e se a pessoa não aceitar que eu bati na porta, estendi a mão, pedi desculpa? O que acontece? Isso é muito comum e eu já vi isso. E esse é um dos outros fatores, porque às vezes a pessoa vem te pedir desculpa, mas eu já vi pessoas dizendo, eu nunca vou te perdoar. Você pode pedir desculpa de joelho, que eu nunca vou te perdoar. E fica com essa coisa no coração, com essa mágoa, e essa pessoa nunca vai conseguir alcançar uma evolução maior enquanto ela não limpar o coração.
Isso, mas esta é a visão daquele que foi receber o perdão, que foi ser aquele para quem o perdão foi pedido. Mas eu estou falando daquele que vai pedir o perdão e fala assim, mas e se o outro não me perdoar? O que vai acontecer? É inútil então eu pedir perdão? Você fez o que foi Você possível. fez. Você passou por cima, de verdade, é do seu orgulho. O problema de pedir desculpa não é em relação ao outro. Se o outro vai aceitar ou não vai aceitar, isso é problema dele. O problema de pedir desculpa é você passar por cima do seu orgulho. É do seu atraso que você tem que se livrar. Se o outro vai desculpar ou não, isso pode ser bom ou ruim, mas é para ele. Agora, quando você assume que você errou, que você se arrependeu e que você chegou ao ponto de tentar ajudar a parte que foi prejudicada, você está demonstrando que você assumiu a sua autenticidade como um ser responsável. De uma certa forma, você fez a sua parte, você fez o que tinha que ser feito. Se a outra pessoa não aceitou, aí, infelizmente, o problema vai ser com ela. E essa pessoa que não aceitou, ela terá que enfrentar a si mesma por essa postura orgulhosa, por essa postura arrogante. Como a Solange bem lembrou, existem pessoas que dizem assim, eu só vou perdoar se vier aqui vestidinho de branco e se ajoelhar e pedir desculpa. Nunca vai conseguir isso, não é mesmo? Exigir que o orgulho do outro se submeta, ao invés de exigir que o próprio orgulho se submeta, é uma coisa difícil de acontecer, tanto quanto você se livrar desse desejo de ser reconhecido como quem tem razão. As disputas intelectuais, as disputas afetivas entre famílias e entre pessoas que convivem, está sempre mostrando que é um conjunto de orgulhos indóceis que estão ali se debatendo. Eu falei uma coisa e ele replicou outra. Eu disse determinada palavra e a palavra voltou com outro acento, um acento de ironia. Eu pedi uma coisa e a pessoa deu uma risadinha assim, tirando sarro do que eu havia pedido. Todas essas são estruturas em que os orgulhos se atritam, os orgulhos se agridem. Por isso que não existe paz. Agora, que importa? Que foram falar mal de Jesus, que foram xingá-lo, que foram dizer coisas feias. Que importa? Que os próprios amigos estivessem uns criticando os outros. As pessoas estão convivendo, todas elas têm defeitos. Chamaram Jesus de capeta, chamaram Jesus de filho de Beelzebu. E Jesus fez o quê? Continuou trabalhando. Continuou assim, espalhando o que era dele. Porque o que os outros têm, estão dizendo com a sua boca. Como disse o Evangelho, que a boca fala daquilo de que o coração está cheio. A pessoa que só transfere calúnias para os ouvidos alheios demonstra o que possui dentro de si. Se é verdade ou não é verdade, essa pessoa se torna responsável. Se for verdade o que está falando, deve ser responsável por aquilo que pode produzir de malefícios quando fala apenas por inveja. Quando fala sem poder ajudar a pessoa que errou a corrigir-se. Ao invés de falar do outro que está errando, por que não procurou para dizer, escuta, você está sabendo o que você está fazendo? Você sabe fazer diferente? Alguém te ensinou? Você pode me explicar por que você fez desse jeito? Não. É mais fácil falar, você viu, fulano está caído na sarjeta, de tanto beber. Mas você foi lá perguntar para ele como é que ele está? Por que ele bebeu? Você sabe se ele bebeu? Ele pode ter tido um mal súbito, ele pode ter tido um ataque epilético. E você está vendo ele caído na sarjeta, está imaginando que ele bebeu, sendo que ele não bebeu. Então, por que falar que ele bebeu? Se de verdade não aconteceu nada disso. Mas se você quer de verdade ajudá-lo, você o procura. Se ele bebeu, você o levanta, você o ajuda a chegar ao seu destino para ele não ser vítima de um acidente pior. No outro dia você pode procurá-lo para saber se ele está melhor. São coisas que você pode fazer muito mais profundas e belas dentro do que Jesus ensinou do que falar para a vizinhança toda que você encontrou a pessoa caída lá, toda vitimada pela cachaça. Só para denegri-lo, só para dar a toda a vizinhança a notícia de que o indivíduo que mora ali é um indivíduo viciado. Vamos pensar sobre isso, porque o importante do perdão é que nós aprendamos a nos limpar, mesmo que os outros não nos perdoem, e que nós entendamos que ninguém vai ser perfeito
neste período em que nós estamos vivendo. E por isso perdoar 70 vezes 7 vezes. Não é uma vez, 2 vezes, é 70 vezes 7 vezes. Ou seja, você vai ter que perdoar sempre, sempre, isso é constante. Daí quando a gente já tem essa noção, a gente fala, não, eu tenho que perdoar sempre, isso tem que estar na minha mente sempre, né, André? Isso mesmo. Então, é isso, uma bela história. Capítulo 10º, falando sobre o perdão, que nós encerramos. E vale a pena você conhecer os capítulos anteriores, então busque lá para que você estude com a gente e acompanhe daqui para frente também. Nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz. Estamos encerrando o nosso programa. Isso aí. Até o próximo Alegria de Viver com uma boa nova. Um grande Isso abraço. Aí. Tchau. Até.